Olá, bom dia. Hoje é o dia 11 de setembro e a nossa meditação é baseada em Romanos, capítulo 12, verso 13. Quando os santos passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Quando os santos passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estamos falando aqui de santos. Não estamos falando dos santos que são venerados pelos católicos, né? Os protestantes não veneram santos, os católicos, os ortodoxos também, e não estamos falando aqui desses santos, porque esses santos venerados são pessoas que já faleceram e eles não têm necessidade. Também não estamos falando aqui da equipe do clube de futebol dos Santos, de São Paulo, no Brasil. Estamos falando aqui de toda pessoa que é discípulo do Cristo, discípula do Cristo. Toda pessoa que nasceu de novo, toda pessoa que acredita no Cristo, Filho de Deus, Salvador do mundo, Messias. Toda pessoa que vem, que entra no reino de Deus, que faz parte da Igreja de Cristo, é chamada no Novo Testamento de santos, os santos. E a palavra santo quer dizer aquele que é à parte, que pertence unicamente a Deus. Se você pertence a Deus, se o Espírito de Deus habita em você, você é uma pessoa santa. É isso um santo. Aqui estamos falando então de santos vivos, não de santos futebol, nem de santo morto, mas de santo vivo, santo que respira. E quando esse santo tem necessidade, aqui está dizendo prontamente que vocês possam, então, ajudar. A palavra ajudar aqui em português vem da palavra koinonia, o verbo koinoneo, que quer dizer compartilhar. Compartilhar nas necessidades de alguém. Participar do sofrimento e da necessidade de alguém. E ele está falando aqui que deve ser com prontidão. E a quem é enviada então esta mensagem? Será que somente aos líderes da Igreja de Roma? Não, a cada irmão da Igreja de Roma. Aquele que tem um pouco mais compartilha com aquele que tem menos. E esta mensagem é extremamente importante hoje, como em todo o tempo. O fato de termos um coração aberto para compartilharmos aquilo que temos, aquilo que recebemos e que na verdade não nos pertence. Porque quando um santo morre, ele não leva nada daqui, não é mesmo? E mesmo quem não é santo quando morre, também não leva nada daqui. Então tudo que temos aqui vai ficar aqui. Só o que levaremos é aquilo que é invisível. O que é visível fica aqui. Atos capítulo 2, verso 42, a gente vai encontrar a mesma ideia, inclusive a mesma palavra, o mesmo verbo no grego. E nós vamos ler todo o versículo 42, inclusive 2,42 me faz pensar a uma comunidade lá no Brasil, em São Paulo, onde estive há muito tempo. Imagino que ainda seja chamado Projeto 242, onde um grande amigo é pastor, líder, um grande mensageiro do Cristo, que anuncia a palavra de Deus aos santos e aos que também não são santos. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então nós temos aqui perseverar, o verbo perseverar. É importante, eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos do Cristo Jesus. É importante perseverar nesses ensinamentos. Começa assim o verso e termina dizendo que eles também perseveravam nas orações. Mas entre perseverar no ensino da palavra de Deus e na oração, tem essas duas coisas super práticas aqui. Perseverar no partir do pão, ou seja, eles comiam juntos, participavam de jantares e almoços juntos, talvez o café da manhã, o pequeno almoço, né? Como dizem em Portugal. Perseveravam nisso tudo e perseveravam na comunhão, ou seja, no compartilhamento, compartilhando aquilo que tinham com os outros, é o que quer dizer comunhão aqui. Muitas das vezes a gente pensa que comunhão é só comunhão espiritual, mas aqui não é comunhão espiritual. É espiritual, mas é comunhão bem terra a terra, como se diz em francês. É bem assim, o irmão está precisando de alguma coisa, a gente vai estar ali para ajudar. Porque é desse sentido que Paulo utiliza essa palavra, o verbo, em Romanos capítulo 12, verso 13.
Quando os santos estão passando necessidade, os outros, que têm um pouco mais do que aqueles santos, compartilham. Porque a palavra aqui é compartilhar. E participavam e perseveravam no compartilhar, no compartilhar dos bens. O pano de fundo aqui, histórico, são esses irmãos que vieram para a festa de Pentecostes. Atos 2 fala da vinda do Espírito Santo durante a festa de Pentecostes. Inclusive, tem alguns irmãos que se dizem pentecostais. Então, são irmãos que gostam de participar da festa de Pentecostes. Né? Não, na verdade, é porque se fala da vinda do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo veio para todos nós. Então, todos nós somos pentecostais. Na verdade, somos espirituais. E o que acontece? Acontece que essas pessoas que são judeus, né, porque a igreja, neste momento, ela é principalmente composta de judeus, e os gentios ainda vão chegar lá para o capítulo 10, aqui estamos no capítulo 2, e os gentios ainda não entraram na igreja, né? Já vai chegar, mas ainda não chegaram. Então, esses irmãos vêm do norte da África, vêm de países, de lugares que falam árabe, vêm de outros lugares do Império Romano, na Europa, falam grego, falam latim, falam árabe, falam persa, e esses irmãos que são de origem judaica, alguns ou muitos vão permanecer em Jerusalém, né, no movimento que está acontecendo ali, de conversões que são 3.000 por dia, 3.000 homens que se convertem por dia, muita gente sendo batizada. Então e agora, o que vamos fazer? Precisamos alimentar esse povo, precisamos ter lugar, casa para esse povo morar. Quem é que vai fazer isso? Mas são os outros santos que vão compartilhar. A gente vai conhecer depois a história de Ananias e Safira, que de uma forma hipócrita tenta, para se amostrar, entregar alguma coisa, mas não entrega tudo que tem que entregar, tenta mentir para o Espírito Santo e vão cair, mortos lá, aos pés do Pedro, dos apóstolos. Percebem que aqui o importante é a perseverança. É importante você perseverar nos ensinos de Cristo Jesus, do início ao fim. Não tem aquela de começar e depois, vou partir para outra. Não tem como partir para outra. Os santos geralmente não partem para outra. Eles permanecem, eles perseveram. Perseverar na oração, importantíssimo, mas também perseverar na comunhão. Ou seja, quando você sabe que o seu irmão tem necessidade, você tem um pouco mais do que o seu irmão, você ajuda o seu irmão. Talvez Deus não esteja pedindo você para ajudar os irmãos que estão no Cazaquistão, que você não conhece, não tem como você ir lá, não tem como você mandar o dinheiro, mas os irmãos que moram na sua rua, que estão na sua igreja, são membros da sua igreja. Não é ajudar os santos lá, o pessoal da equipe de futebol dos santos, nem os santos que estão mortos, mas os santos bem vivos, que estão respirando, que estão aí ao lado da sua casa. Que Deus te abençoe.